Bom dia a todos, aí no Brasil, talvez possivelmente bom dia. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre história e evolução da análise do movimento humano, né, dando continuidade a essa primeira semana de atividades aqui da disciplina de cinemetria e biomecânica. Então, entre os temas que a gente vai falar um pouquinho hoje, vamos falar um pouquinho de história e evolução da análise do movimento humano, principalmente olhando para os princípios da cinemetria, né, como é que esses princípios foram se alinhando ao longo da história e a evolução dos sistemas utilizados, né, até os que a gente conhece no presente momento. A história ela é um contínuo, né, então muita coisa daqui a 2, 3 anos pode mudar e existe um movimento aí em direção a algumas mudanças, perto do que muitos de nós aí talvez, ou dos mais antigos do que a nossa geração possa estar acostumada a entender como sistemas ou métodos para análise de movimento. Então a análise do movimento ela vai envolver uma série de etapas, né? Então ela vai envolver uma análise estrutural do corpo humano, que pode ser baseada em modelos ou não modelos, né? Normalmente quando a gente pensa em análise do movimento humano, a gente pensa em modelos, um procedimento baseado no modelamento do corpo. A gente vai falar em princípios do modelamento corporal para análise do movimento mais à frente, né? Esse modelo ele passa a ter que ser rastreado, né? Uma vez que eu tenho um modelo que eu posso identificar as estruturas desse modelo, que seriam os segmentos corporais, né? Se a gente tentar relacionar o modelo teórico da análise do movimento com a estrutura anatômica, né, com os ossos, com os segmentos corporais, né, a gente precisa rastrear esses segmentos ao longo de um determinado movimento, por exemplo, que normalmente acaba sendo o que nos interessa. A gente quer entender como é que o indivíduo movimenta os seus segmentos corporais, como que as articulações se movem para que um determinado movimento seja executado. Então é preciso rastrear esse movimento e aí a gente passa a trabalhar com duas perspectivas que a gente também vai explorar ao longo da disciplina, que é a perspectiva de o single view ali que está mostrado, que é um plano único, né? Então eu tenho apenas uma câmera, eu preciso escolher um plano para poder rastrear esse movimento. Então eu posso rastrear esse movimento no plano sagital, ou no plano coronal, ou no plano transverso, que seriam os 3 planos básicos aí para estratificação do movimento que as articulações podem realizar, né? Ou de múltiplas perspectivas, que vai ser a análise tridimensional, né? Eu vou ter mais de uma câmera, né? 2 ou mais câmeras que vão ter informações que vão ser combinadas para que a gente possa rastrear esses segmentos corporais, né, que compõem o meu modelo de estrutura corporal para eu poder realizar uma análise do movimento. O reconhecimento, né, ele acaba sendo uma etapa onde a gente passa a identificar quem é quem, né? Então eu vou identificar que determinada estrutura corporal no modelo representa uma determinada estrutura anatômica, né? E essa estrutura pode representar um elo de ligação. Então, se eu quero rastrear o movimento da coxa, eu posso ter marcadores, né, do meu modelo ou estruturas do meu modelo que estejam relacionadas com o trocânter maior do fêmur ou com o epicôndilo lateral do fêmur, né? Ou com os côndilos laterais, com o côndilo lateral da tíbia, por exemplo, com a cabeça da fíbula, com o maléolo lateral, certo? Então eu posso ter acidentes ósseos, estruturas anatômicas, que eu tenho entendimento delas no mundo real e tenho um análogo para elas no meu modelo, certo? E aí eu vou associar essas duas estruturas, vou rastrear esse meu ponto de referência ao longo de um determinado movimento e vou, a partir disso, analisar o movimento humano. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma estrutura óssea, no caso do fêmur, né, sendo rastreado no espaço tridimensional. Então eu tenho 3 eixos possíveis ali de identificação
da posição desse segmento, dessa estrutura anatômica, né, tanto no eixo X, no eixo Z ou no eixo Y. Né, eu posso ter uma localização que vai me dar uma posição em cada um desses três eixos. Então eu posso ter uma análise linear em apenas um dos eixos, né, unidimensional. Eu posso ter uma análise bidimensional, onde eu vou identificar a posição dessa estrutura em dois desses eixos simultaneamente. Então, se eu quiser olhar ali plano sagital, eu posso identificar em X e Y como é que está a posição desse fêmur, por exemplo, no X e no Y. Se eu quiser ter uma noção de profundidade, né, olhando por essa imagem, eu vou adicionar uma localização no eixo Z, certo? Que vai me permitir identificar, associar mais de forma mais próxima com o que acontece no movimento real, né? Onde a gente tem movimentos que acontecem em três dimensões. Né? A maior parte dos movimentos que o ser humano realiza vai existir um componente, vão existir componentes tridimensionais. Ao longo da história, o ser humano acabou sendo meio que obrigado a simplificar isso, muitas vezes para uma ou duas dimensões, a fim de poder realizar uma análise com os recursos tecnológicos disponíveis na época, certo? Hoje em dia, o que a gente vai observar é um cenário como esse aqui, onde a gente tem ali um indivíduo que está realizando uma caminhada, por exemplo, ele está passando sobre duas plataformas de força, né, que vão ser sistemas para avaliar a força de reação do solo, e ali ele tem três câmeras que estão posicionadas no entorno do movimento dele. Cada câmera tem uma perspectiva do que está acontecendo no movimento, e cada câmera enxerga uma estrutura corporal de uma visão diferente. E no momento que as informações dessas câmeras são combinadas, né, são trianguladas, aí é possível realizar uma análise tridimensional e identificar no sistema de coordenadas global, né, que vai ser ali o PY, o PZ e o PV, né, onde que está, por exemplo, o pé esquerdo daquele indivíduo, certo? Então poder identificar não apenas pela perspectiva de cada uma das câmeras, mas quando se combinar a informação das três câmeras. Esse é o ponto-chave da análise tridimensional, certo? Identificar a localização espacial nos três eixos disponíveis de coordenadas ao longo do tempo, ao longo de todo um ciclo da marcha, por exemplo. Tá? Então o que vai se fazer é isso, né? Identificar ali quais são as coordenadas x, y, z em relação a esse sistema cartesiano. Ali ele está dando, essa imagem está ilustrando como um sistema de coordenadas polar, né? Porque usa ali os ângulos para identificar a posição daquele segmento, né? daquele ponto em particular, né? Muitas vezes a gente vai ter interesse em usar esse ponto em particular como se fosse um marcador refletivo que a gente colou na coxa do sujeito para tentar representar a coxa como um todo, certo? Para tentar representar um corpo, né? Como se chama, né? E a partir da identificação dessa coxa como um todo, poder associar com o movimento de outros segmentos corporais. Tá? Aqui muito parecido com o que a gente viu antes, só que com uma pequena diferença, né? A gente tem o fêmur de novo sendo rastreado, só que ali eu tenho dois sistemas de coordenadas, eu tenho duas informações. Eu tenho uma informação espacial da coxa em relação a ela mesma, né? O que a gente chama de sistema local, certo? Então local por quê? Porque é para um determinado segmento ou para uma determinada articulação. Em algumas abordagens pode ser relevante identificar o movimento da estrutura corporal em relação a ela mesma, né? E tentar identificar o movimento de uma estrutura adjacente em relação a uma estrutura de referência. Então, se eu quero identificar, por exemplo, forças que estão atuando no contato tibiofemoral, eu vou definir um dos segmentos, por exemplo, o fêmur, como o meu segmento de origem, e eu vou identificar o movimento da tíbia em relação ao fêmur, e aí vou associar todas as minhas medidas em relação ao fêmur. Não interessa onde o fêmur está no espaço, se ele está para cima, para baixo, se ele está inclinado para a direita ou para a esquerda, isso pouco importa, porque o que me importa
pode ser, né, dependendo da aplicação, identificar como que a tíbia se move em relação ao fêmur. Em várias situações isso passa a ser importante, quando a gente principalmente está interessado em avaliar cargas articulares, né? Eu quero avaliar quanto de força eu tenho no contato tibiofemoral em diferentes tipos de exercício de flexão e extensão do joelho. Eu em algum momento vou precisar traduzir as forças que atuam nesses eixos de coordenadas, né, em relação a uma articulação de referência, certo? E aí o movimento, né, dos segmentos é chave para que eu consiga decompor as forças para um determinado ponto de contato, que pode ser a tíbia em relação ao fêmur, pode ser o fêmur em relação à patela, pode ser o fêmur em relação ao acetábulo. Então tem várias aplicações nessa área. É óbvio que a origem desse sistema, eu passo a conhecer esse sistema local, né, esse MY, MZ e MV, uma vez que eu identifique a posição do fêmur em relação ao sistema global, que é o GY, o GZ e o GV, certo? Que é o sistema do laboratório, ou do ambiente de coleta de dados. Né? Eu primeiro vou identificar onde que o fêmur está em relação ao ambiente como um todo. Depois eu vou dizer, o fêmur passa a ser a minha referência, não me importa muito mais a posição dele no espaço, por enquanto, e agora eu vou tentar identificar, por exemplo, a tíbia ou a pelve em relação ao fêmur, e aí eu vou realizar todas as minhas análises nessa perspectiva. Então também é uma outra aplicação aí, que a análise de movimento, né, de uma forma geral, vai permitir não só a cinemetria, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, e em outras aulas também, quanto que o termo cinemetria passa a ser insuficiente para cobrir todas as possibilidades de análise de movimento. A gente vai falar em acelerometria, em sensores inerciais um pouquinho, e a gente vai poder entender isso um pouco melhor. Tá? Então aqui tem um exemplo ali que a gente comentou. Eu tenho lá forças que estão atuando ali num contato tibiofemoral, e essas forças precisam ser resolvidas em relação a esse contato tibiofemoral. Então pode ser importante, mais do que identificar a posição desses segmentos no mundo real, identificar a posição de um segmento em relação ao outro. Eu primeiro tenho que identificar eles no mundo real, né? Eu tenho que identificar onde que eles estão no espaço, depois eu tenho que identificar como que eles estão posicionados um em relação ao outro, para daí depois as minhas informações de força, de contato, interações poderem me permitir resolver as forças de atuação entre as estruturas ósseas, por exemplo. Tá? Então também tem aplicações específicas. Aqui a gente já tem uma medida da análise de movimento, no caso da marcha, ali tem o ângulo de rotação do joelho durante o ciclo da marcha. Então a gente tem ali extensão-flexão para o painel superior, a gente vai ter adução e abdução, né, para o painel intermediário, e no painel inferior a gente tem rotação interna e rotação externa. Né? Então, anatomicamente, a gente normalmente não considera isso, também é algo que muitas vezes tenta se acomodar o modelo, né, da análise do movimento, que se adota com o que anatomicamente uma articulação permite realizar, certo? Por exemplo, a articulação do joelho, né, é um complexo articular de duas articulações, certo? Uma articulação plana, que vai ser a patela em relação ao fêmur, e uma articulação biaxial, que é o fêmur em relação à tíbia. Tradicionalmente, a anatomia, a gente define o joelho dessa forma. Essa articulação, esse componente biaxial do complexo articular do joelho, que é o contato tibiofemoral, permite, por ser biaxial, normalmente, na visão anatômica, dois pares de movimentos, se a gente fosse chamar, né? 2 graus de liberdade. Um para flexão e extensão, no plano sagital, que é o maior, né, onde a gente tem a maior amplitude de movimento, flexão e extensão, e um menor, que é a rotação interna e externa. Certo? Então, aquele painel intermediário de adução e abdução, na realidade, muitas vezes, do ponto de vista anatômico, ele não existe. Certo? Ele não aconteceria ao nível do joelho. Ele acaba sendo reportado e ele tem um sentido na análise de movimento porque ele acaba sendo um resultante do movimento, principalmente de valgo e varo do joelho, da coxa,
A coxa faz o movimento de valgo e varo, e isso gera uma inclinação da tíbia em relação ao fêmur, que é classificada do ponto de vista da análise de movimento como adução e abdução. Então aí a gente passa a ter algumas diferenças quando a gente tem um entendimento anatômico daquela determinada estrutura articular e um entendimento biomecânico, digamos, daquela estrutura articular. Então eu tenho ali 40 graus de adução e abdução, né, acontecendo em alguns momentos do ciclo da marcha, que o que gera aqueles 40 graus é muito mais um movimento de inclinação do fêmur em relação à tíbia, decorrente de um valgo e varo da coxa, do que propriamente um movimento do joelho. Certo? Então essa transferência dessa medida numérica para um significado anatômico, fisiológico e clínico principalmente, é um passo que tem se feito um esforço muito grande, porque não é uma transição tão trivial de ser feita. Parece simples, poxa, mas se eu medir ali 60, quase 70 graus de flexão do joelho na marcha, isso não é 60, 70 graus de flexão da coxa, do fêmur em relação à tíbia? Mas a adução e a abdução tem esse porém, e a gente vai observar muitas vezes esses comportamentos para algumas outras articulações também. Tá? Aqui, por exemplo, a gente observa ali rotação interna e externa do joelho, né? Então a gente está observando ali de 20, um pouco mais de 20, talvez algo em torno de 25 graus de rotação externa do joelho em alguns momentos no ciclo da marcha. Também é algo que anatomicamente é um número relativamente grande, né? Se a gente for observar, então, nessa ilustração em particular, a gente tem o joelho rodado externamente na maior parte do tempo entre 10 a 20 graus de rotação externa, certo? Então isso também tem um significado anatômico, né? Vai dizer que está querendo dizer que a tíbia está rodada externamente em relação ao fêmur, ou o fêmur está rodado internamente em relação à tíbia a maior parte do tempo. Isso me dá uma informação que pode ter uma implicação clínica do ponto de vista de sobrecarga em algumas estruturas articulares, né? De informação relacionada, por exemplo, com lacidão ligamentar ou com hipermobilidade articular. Então tudo isso passa a ser informação, todas essas passam a ser informações importantes do ponto de vista da aplicação clínica, certo? Que a gente passa a poder utilizar uma vez que a gente tem essas medidas. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema, né, o APAS, que é um sistema que se utiliza, ainda possivelmente se utiliza, mas numa escala bem menor do que há talvez uns 10 anos atrás, né, um sistema onde, no caso, ali a gente tem um indivíduo realizando um exercício de remo num ergômetro estacionário, 5 câmeras estão rastreando o movimento de estruturas que estão posicionadas na pele do sujeito, marcadores que são identificáveis no vídeo, que estão aderidos a acidentes ósseos conhecidos, certo? Eu faço aquela relação do modelo, né, do meu modelo espacial, a gente vai falar um pouco disso, de modelo espacial, com a minha estrutura anatômica, certo? E a partir dos pontos de contato ali, a gente vê que tem umas linhas vermelhas ali que estão conectando alguns desses pontinhos brancos, né? Eu crio um modelo espacial, que é o painel bem da direita aqui de baixo, né? Que vai mostrar o que seria ali mais ou menos um modelo espacial daquele indivíduo realizando o remo. Então a gente vê que tem ali 2 segmentos de membro superior, um antebraço e um braço, tem um tronco, né? Tem uma coxa, uma perna e um pé. Esse é o modelo espacial que esse sistema na época permitia realizar. Alguns sistemas ainda permitem, ainda tem uma restrição ou uma característica similar a esse, outros sistemas já têm possibilidades um pouquinho mais avançadas, tá? Então, um sistema baseado em vídeo, que vai filmar o indivíduo, a gente vai poder ver, enxergar, identificar visualmente esses pontinhos brancos que estão na pele do indivíduo, e a gente vai poder criar depois identificar, porque cada uma dessas câmeras tem uma visão, né, uma perspectiva diferente do movimento, uma perspectiva diferente de cada marcador. No momento que essas informações são agrupadas, a gente vai ver isso quando falar em calibração, né, a gente pode identificar qual a localização de cada uma dessas bolinhas brancas no espaço tridimensional.
Tá? Então, identificar qual é a coordenada XYZ de cada bolinha branca ao longo do tempo. Tá? E aí a gente tem que ver aí quanto tempo esse indivíduo realizou de movimento. Tá? Aqui a gente já tem o sistema APAS, já numa versão mais moderna, aí a gente vê o APAS 2000, né, que não é tão moderno assim, mas já é um pouco mais moderno que a figura anterior, já criando um modelo biomecânico ali com o esqueleto, com os vetores de força, né, atuando, então já com um modelo que já permite identificar ali no painel da direita inferior direito, já tem ali ângulos articulares sendo registrados, membro direito, membro esquerdo, né? Então já permite identificar, criar um modelo espacial a partir dos marcadores aderidos na pele para calcular os ângulos articulares. Tá? Ou não só os ângulos articulares, para calcular a disposição espacial dos segmentos, que vai me permitir calcular ângulos articulares, por exemplo. Certo? Então, já bem voltado para a análise de marcha ali, né, nesse caso. Mas que pode ser utilizado para várias outras tarefas. Certo? Então, criei um modelo biomecânico, defini como é que é o meu modelo, defini estruturas do modelo que possam ser associadas com estruturas anatômicas, acidentes ósseos, por exemplo. Rastreei esses acidentes ósseos utilizando marcadores refletivos, né, sensores de referência, ou não necessariamente estruturas passivas, né, tem alguns sistemas que vão utilizar, a gente vai falar um pouquinho mais à frente em outras aulas, quando a gente falar em sistemas para análise de movimento, né, tem sistemas que usam sensores ativos. Né. Vou identificar, utilizando diversas câmeras, qual a localização espacial dessas estruturas de referência, e vou transferir essas estruturas de referência para o meu modelo, fazendo com que o meu modelo se movimente assim como o sujeito, o meu participante, o meu atleta, o meu cliente se movimentou durante a determinada atividade. Tá? Aqui também o APAS permitindo ali realizar análises gráficas ao longo do tempo, então determinadas tarefas ali podendo realizar. Aqui no caso eles até estão ilustrando já algo que eu vou comentar um pouco mais à frente relacionado com a digitalização sem marcadores, né, que também é uma outra abordagem aí que está crescendo um pouco, né, tem algumas aplicações já acontecendo, onde eu defino o meu modelo, a minha relação do meu modelo anatômico com o modelo biomecânico, ela independe da identificação ou da marcação na pele de estruturas de referência, né? Por isso que se chama sem marcadores. Então, o indivíduo não é avaliado previamente para identificar estruturas ósseas, e essas estruturas ósseas não são marcadas antes dele realizar a avaliação. Vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Tá? Do ponto de vista histórico, né? Então, para a gente entrar bem na história mesmo da análise de movimento, muito provavelmente o primeiro relato aí que a gente tem sobre o interesse no entendimento do movimento dos seres vivos, né, é com Aristóteles. Né? O Aristóteles tem propostas de conhecimento em diferentes áreas, e na área de cinesiológica, digamos, né, a gente pode chamar dessa forma, ele escreveu esse livro, né, O Movimento dos Animais, onde ele faz análise de marcha, onde ele descreve o movimento dos animais, onde ele faz propostas sobre a análise geométrica dos músculos, né, indicando, né, e isso é o mais interessante, né, já indicando que o movimento articular pode influenciar no comprimento muscular, que é uma informação crítica que hoje a gente entende a amplitude dela. Na época, Aristóteles já sugeria algo nesse sentido. Então, se eu movimentar a minha articulação, eu vou estar alterando o comprimento dos músculos. Hoje a gente sabe que isso tem uma implicação importante na capacidade de produção de força, por exemplo, dos grupos musculares diversos, né? Que é muitas vezes uma das coisas que a gente quer avaliar. Se existe uma alteração angular durante um determinado movimento, eu possivelmente tenho uma alteração na capacidade de produção de força daquele grupo muscular, por exemplo.
Depois o Antônio Borelli entra com um livro também propondo a análise de associando um pouco mais esse movimento dos animais com um modelo, né? E ele passa a usar um modelo que se assemelha bastante aos modelos biomecânicos atuais em alguma forma, por isso que ele é considerado o pai da biomecânica, aí, né? Em função de que ele entra com a proposta de sistemas de alavancas e forças, os músculos realizando força por meio da contração muscular, então ele tenta resolver problemas aplicados até mesmo, né, em função do entendimento de sistemas de alavancas, de diagramas de corpo livre, né, que são princípios que a gente utiliza até hoje, né, a resolução de sistemas de força, né, que também são aplicações que são a base de muitas das análises que se realizam em biomecânica até hoje. Ali na transição do século XIX para o século XVII, século XIX, né, a gente tem ali o Etienne Jules Marie, né, que é um médico fisiologista, né, que foi um dos primeiros a tentar quantificar um pouco a locomoção humana, né. Ele recebeu ali um recurso financeiro do Ministério Francês da Guerra, né, o Ministério da Guerra, e do Ministério da Educação para realizar filmagens. Então ele usa ali a cinematografia, que passava a ser um recurso muito novo na época para filmar os indivíduos, né, realizando atividades. Então ali, aproveitando o embalo da evolução tecnológica do cinema ou das câmeras de uma forma geral, né, ali principalmente final dos anos de 1800, né, e ele realiza ali projetos em pista de 500 metros circular, realizando análise de marcha e corrida de soldados em atividades atléticas em geral. Então algo bastante aplicado, né, e para a época muito pioneiro, né, porque o recurso tecnológico era bastante restrito, apesar de as câmeras estarem começando a se desenvolver, ainda era algo muito rudimentar, né. E mais ou menos na mesma época, na Universidade de Stanford, lá a gente tem o Edward Muybridge, que passa a ser considerado o pai da cinemetria, né, em função de que ele realiza as primeiras análises fotográficas de animais e de homens realizando a locomoção. Então ele passa a usar um princípio, a determinar um princípio que a gente vai usar até hoje, que é a análise quadro a quadro, né? Então ele filma o indivíduo, esse filme vai ter a capacidade de capturar diversas fotos ao longo do tempo, e ele se propõe a fazer uma análise quadro a quadro. Então a gente fez imagens ali embaixo de cães, né, sendo analisados quadro a quadro, de o ser humano ali sendo analisado quadro a quadro, que é a base da cinemetria. A base da análise de movimento é essa, é analisar a posição corporal em cada unidade de tempo disponível, que aqui são os quadros da fotografia, na cinemetria são os frames do meu filme, né? Nos sistemas inerciais são as amostras que eu tenho disponível ao longo do tempo. Então toda a análise que a gente faz hoje em dia em biomecânica, não só cinemática, né? As análises dinamométricas e eletromiográficas também se apoiam muito nisso. Se analisa, se usa procedimentos matemáticos para quantificar variáveis diversas ao longo de cada amostra disponível, né? Muitas vezes se agrupa lá um conjunto de amostras para poder ter uma medida um pouquinho mais consistente, né? Diminuir a variabilidade das medidas, mas, via de regra, a gente olha para cada amostra de uma forma quantitativa. E o Muybridge foi um dos pioneiros nessa, ou se não o grande pioneiro nessa perspectiva, né? Depois a gente passa a ter Brown e Fisher com um livro crítico, principalmente quando a gente pensa no entendimento do movimento humano de uma forma mais quantitativa. Então eles passam a utilizar ou a propor de forma mais aplicada os primeiros modelos de determinação do centro de gravidade do corpo humano,
né? Então eles tentam entender o movimento do ser humano, a postura corporal, a marcha humana a partir da localização do centro de gravidade, e a associação nessa imagem ela tem um ponto, uma representação crítica, né, porque ela dá uma informação inicial sobre o centro de gravidade, que é o ponto S ali, que está próximo um pouquinho acima da altura da pelve do indivíduo, e eles ilustram ali a projeção do centro de gravidade em relação ao solo, né, que vai determinar o ponto do centro de pressão no solo. Então, já passando a trabalhar com uma perspectiva de interação entre o movimento corporal e os conceitos de equilíbrio e estabilidade, né, que vão ser críticos também, vão abrir ali uma linha de investigação muito forte em relação a características do controle postural e do controle de movimento para a manutenção do equilíbrio e da estabilidade corporal em diferentes atividades, certo? O Brown e Fischer também utilizando aí esse recurso, a gente vê que o sujeito está ali uma vestimenta com um sistema bastante complexo ali, né, com estruturas metálicas, tudo, né, que tem o objetivo de rastrear esse movimento. Então eles foram os primeiros a analisar, a fazer uma análise mais quantitativa, né. O Muybridge descreveu muito do movimento humano na perspectiva quadro a quadro, do ponto de vista mais qualitativo. O Brown e Fischer entenderam ou propuseram algo mais quantitativo, né, ali com uma descrição ao longo do tempo do movimento dos segmentos de uma forma um pouquinho mais quantitativa. A gente vai ter também o Jeffrey Dyson, né, como um dos primeiros a levar esses conceitos de movimento humano para o esporte, né? Então ali mecânicas do atletismo, né? Então foi um dos primeiros livros relacionados com aspectos mecânicos do esporte. Estão tentando realizar uma análise mais quantitativa dos gestos esportivos, e aí nasce um pouco, né, ou começa a nascer a biomecânica do esporte. Também outros livros, né, a gente tem o Stanley Plagenhoff, que também vai analisar a análise cinematográfica dos padrões de movimento humano, também mais ou menos na mesma perspectiva, utilizando recursos aí relacionados com espelhos, reflexão de espelhos, né, para filmagem. Então a gente não vai entrar muito nesse aspecto aqui, mas todos relacionados com análise quadro a quadro. A gente vê ali na figura da A, por exemplo, o indivíduo realizando um drop jump, né, um salto de uma altura mais elevada para uma superfície mais baixa, né, o jump from stool ali que ele está chamando, né. Então ele tem cada um dos numerozinhos ali é um quadro, né, ou é uma imagem, ou é uma informação que é obtida ao longo do tempo. Tá? Aqui no caso, a análise de um saque no tênis, então também quadro a quadro, identificando como é que está a posição da raquete, como é que está a posição dos segmentos. Então a gente começa a partir desse momento, né, a entender como é que gestos complexos realizados em alta velocidade são realizados pelo ser humano, mais treinado, menos treinado. Então a gente começa a explorar um pouco mais isso, né? E também já começa a se associar aí a características mais mecânicas. Então, por exemplo, o indivíduo realizar um agachamento com uma carga de 25 libras nos ombros. Então, se ele realiza o agachamento mais vertical, como é a figura da esquerda, ele vai ter uma carga resultante X, lá ele tem um momento X, né, um torque que é calculado ali, tem uma série de cálculos ali que são realizados para chegar num valor de torque. Se ele realiza esse mesmo movimento com o tronco mais fletido à frente, como a figura da direita está apresentando, a gente tem um torque diferente em função de uma mudança das alavancas. Então eu estou associando a análise do movimento com os sistemas de resolução de força, diagramas de corpo livre, sistemas de equilíbrio de força. Né? Então passa-se algo em que eu começo a quantificar um pouco mais como que a postura no exercício, a postura em atividades laborais, né, vai implicar em alterações na demanda de força. Ali estão chamando de função muscular, né, de uma forma um pouco mais ampla ainda.
Aí já análises esportivas também, né? Então análises mais quantitativas, no caso do salto triplo aí, do Mike Powell, né? Identificando o contato do solo, né? Componentes verticais e horizontais do centro de massa desse indivíduo ao longo do movimento, né? Tentando identificar, principalmente usando esses recursos para tentar fornecer um feedback para o atleta, né? Uma informação que ele possa, ou para o treinador também, principalmente para o treinador, para que possa ser trabalhado essa informação com o objetivo de melhorar a técnica do gesto. E a gente passa a dar um recurso vindo da biomecânica, da recém-nascida biomecânica do esporte, para o treinamento esportivo, para o controle motor, para o aprendizado motor, né? Então já fornecendo subsídios para que os indivíduos possam melhorar a técnica do movimento, né? Então aí análises de alteração da altura do centro de massa, então aí comparação de dois atletas sendo realizados, a gente também não vamos entrar muito nisso. Comparação de características cinemáticas específicas entre dois atletas, o Mike Powell e o Carl Lewis, né? Então a gente tem aqui já no salto em distância, na realidade, já não no salto triplo, né? Então, características bem quantitativas em que a gente consiga entender como é que um atleta tem um desempenho melhor do que o outro. Então, o entendimento das características biomecânicas que levam o indivíduo a ter um desempenho ótimo no esporte. Aí também análises já gráficas, né, em que a gente consegue rastrear o movimento ao longo do tempo. Então as imagens superiores mostram lá quadro a quadro, vou ter lá 22 quadros, 30 quadros de imagem, né, em determinadas tarefas. Ali a gente vê nas duas imagens um número embaixo, né, que está lá o take-off, a 128F/sec, que na realidade é a frequência de amostragem que aquela filmagem foi obtida. Então eu tenho na imagem superior esquerda 128 frames por segundo, ou fotos por segundo, e na imagem da direita 64 fotos por segundo. E embaixo, ali no painel inferior, a velocidade de segmentos articulares, os segmentos corporais, ali no caso ombros, braço, antebraço, mão, né, e ao longo de uma determinada atividade. Lá embaixo tem outros gráficos dos membros inferiores também, né, coxa, tronco, perna. Então, já realizando a análise bem quantitativa da velocidade dos segmentos e o entendimento de como isso interfere no desempenho esportivo. Aqui tem um exemplo do primeiro digitalizador, né, para análises biomecânicas. Então, a gente vê que é uma tela que fica, na realidade, na frente de um projetor, né? Então o indivíduo vai enxergar lá atrás. A gente consegue ver, tá aí o Didon Ariel, nos anos 70, ele foi um pioneiro nos métodos de digitalização da imagem. Então ali, por exemplo, ele está marcando uma estrutura no ombro do indivíduo realizando um movimento de elevação de uma carga com os membros superiores. Então ele está identificando visualmente onde é que está o ombro do sujeito, por exemplo, e ele vai fazer isso quadro a quadro. Aqui ele está fazendo manualmente, né? Depois a gente vai ver que com a evolução os sistemas computacionais avançaram à medida que, de uma forma que a gente consiga fazer isso de forma mais automatizada. A gente identifica essas estruturas em uma primeira imagem e o computador consegue entender aquilo ali e usar aquele conceito para buscar essas informações ao longo de todas as imagens e aí poder construir um gráfico como esse aqui, que está ali ele está chamando de envolvimento total muscular num exercício de leg press, por exemplo, né? Então a gente vai ter ali um agachamento são 3 exercícios, né? Um leg press com uma carga variada, um leg press com um aparato de exercício e um agachamento convencional, e aí quer entender lá a carga, o envolvimento total muscular utilizando sistemas de equilíbrios de força e análise de movimento. Então, os primeiros estudos aí nos anos 70 tentando identificar, principalmente dando isso nas bases científicas para exercícios resistidos com resistência variada. E o Centurion acabou entrando como um equipamento. Aí está aí o Ariel nos anos 70, com o objetivo de entender nos exercícios resistidos, né, como que os sistemas de alavancas das máquinas, o desenho geométrico das máquinas
levava a demandas de forças específicas. Então hoje a gente sabe, cada máquina tem uma característica específica e uma demanda de força específica. O Ariel foi um dos primeiros, se não o primeiro, a explorar isso e a mostrar isso quantitativamente, o quanto muda de demanda de força se eu fizer um exercício na máquina A, B ou C. Depois houveram vários estudos, e ainda existem alguns estudos publicados eventualmente, ilustrando a magnitude dessas alterações, implicações para a produção de força, implicações para a sobrecarga articular ou para cargas articulares, forças resultantes nas articulações, e como que as máquinas em alguns momentos não contemplam ali as características do sistema, as características anatômicas do ser humano, do corpo humano. Aqui, por exemplo, tem um modelo aí do joelho, rastreado inicialmente com raio-x, determinando aí pontos de contato, vetores de força. Então, a partir do movimento das articulações, do conhecimento das forças que estão interagindo, a resolução de forças ao nível articular, por exemplo. Em diferentes situações, numa máquina, realizando exercício numa máquina com resistência, realizando marcha, o movimento da caminhada, na marcha, na corrida. Então, hoje se faz, essas aplicações são muito... não são triviais, eu diria, não são análises triviais, porque elas têm um pano de fundo matemático, físico, quantitativo muito robusto, mas que são realizadas de uma forma muito mais sistemática, muito mais frequentemente. O trabalho que se tinha antigamente para fazer isso era infinitamente maior do que hoje, se automatizou muito dessas etapas do processo, mas ainda tem ali um trabalho, ali, uma exigência teórica até, eu diria, muito grande para conseguir se chegar em medidas que tenham uma relação mais próxima com a realidade. Então aí, por exemplo, ângulos articulares, torques, forças, componentes de força, ali tem uma coluna interessante, que está ali o bone-on-bone force, que é a força no contato entre os ossos, como um todo, e essa força estratificada em dois componentes, um componente shear, que é um cisalhamento entre as peças articulares, e um componente compressivo. Aí a gente começa a falar em... obviamente esses modelos na época possuíam algumas limitações, os modelos mais modernos contemplam algumas dessas limitações, mas a gente já começava a falar, puxa, se eu tenho uma força de cisalhamento, eu tenho uma carga maior nas estruturas articulares XYZ, eu tenho lá uma tensão maior no ligamento cruzado anterior, posterior, sei lá. Se eu tenho compressão maiores, eu vou ter uma compressão maior na cartilagem articular. Então eu passo a poder fazer essas inferências em relação a quais exercícios vão sobrecarregar mais ou menos uma determinada articulação. Nesse momento começam a surgir já sistemas mais modernos para aquisição das imagens, certo? Então a gente passa a ter as primeiras câmeras que a gente chama de high speed, de alta velocidade. Ao longo do tempo várias tecnologias foram surgindo, mas as primeiras câmeras comerciais, e a JVC entra nessa linha aí nos anos 90, produzindo câmeras de alta velocidade, então câmeras que permitiam fazer o slow motion, que na época a gente começou a ouvir falar nos anos 90, a gente tinha videocassetes lá que permitiam até ver um filme, por exemplo, em slow motion, que é algo que hoje é muito mais trivial, na época era uma grande novidade. Essas câmeras permitiam a gravação ao invés de obter a imagem convencional em 30 quadros por segundo, essas câmeras já permitiam aumentar a frequência de amostragem para 120 quadros por segundo, 120 Hz, é a mesma coisa, quer dizer, basicamente a mesma coisa, 120 informações por unidade de tempo, e que faz com que a gente consiga avaliar com maior qualidade e precisão movimentos realizados em alta velocidade. Então, se eu tenho lá um saque no tênis que é realizado em alta velocidade, com uma câmera de 30 quadros eu não consigo rastrear todo o movimento de forma adequada e confiável. Com uma câmera de 120 já fica mais possível realizar isso.
né? Então tá aí, o sistema do Ariel, no caso, né, essas imagens são todas de uma exposição que ele faz aí, até na realidade aqui, desculpa, esse aqui é do sistema CineMotion, né, em que eles mostram aí que eu consigo cruzar medidas de 4 câmeras, né, na época eles tinham 4 câmeras da JVC e essas informações essas câmeras podiam ser sincronizadas, então eu tenho as 4 câmeras filmando ao mesmo tempo o indivíduo e eu posso alinhar elas no tempo para criar depois a visão tridimensional do movimento. Então eu preciso que essas câmeras estejam filmando ao mesmo tempo. Aqui já um modelo que hoje também já se desenvolve com outros recursos de uma forma muito mais automatizada, né? Então que é um modelo que cruza informações de vários dispositivos. Então eu tenho câmeras que vão filmar ali na época, né? Filmavam em videocassetes portáteis, né? Na realidade hoje em dia a gente não faz mais isso, a gente ou vai gravar numa mídia eletrônica no computador ou vai gravar o filme num cartão de memória, certo? Como uma mídia eletrônica também. Essa informação enviada para um computador, na época um notebook, né, uma sensação, a plataforma de força enviando informações junto com a eletromiografia e tudo isso ali sensacional, né, sendo imprimido já em tempo real, que era fantástico, né, e dispositivos análogo digitais adicionais, então um sistema de análise de movimento, né, onde eu consiga convergir informações vindos de câmeras que estão capturando o movimento, que vão me dar as informações cinemáticas, certo? Vão me dar a orientação espacial dos segmentos, a plataforma de força me dando lá ou medidas de força, né, sendo obtidas e ativação muscular. Então, os primeiros sistemas que passam a integrar medidas vindas de diferentes sistemas. São coisas diferentes, né? A câmera funciona de um jeito, a plataforma de força funciona do outro, a eletromiografia funciona do outro. A triangulação desses 3 sistemas, a sincronização deles não é trivial também. Na época era um grande desafio, hoje é um pouco mais simples, mas fazer manualmente não é tão trivial, certo? A gente acaba usando de forma mais simples. Aqui tem uma imagem também ali de um sistema de captura de vídeo, então tá ali, o pessoal mais antigo sabe, fez isso por bastante, então tá ali a filmadorazinha no lado direito da imagem, conectada no computador, descarregando os vídeos, digitalizando os vídeos, né? As filmadoras, essas JVC, e se usou essas filmadoras até eu diria início dos anos 2000, né? A filmadora gravava numa fitinha pequenininha, né? Numa mídia com filme de rolo, e a gente tinha que ligar a filmadora numa placa digitalizadora num computador, como está ilustrado nessa imagem, e aí digitalizava esse vídeo, transformava esse vídeo que estava na fita cassete em uma mídia AVI, por exemplo, né, uma mídia eletrônica, e aí depois essa mídia eletrônica era levada para análise, né? Então primeiro tinha que fazer a digitalização, certo? Então, ainda tem, na época se usava bastante, hoje já praticamente não se usa mais essa tecnologia em função de que o tempo que se utiliza tendo que digitalizar um filme demora muito, né? E a gente perde confiabilidade porque a mídia cassete ela era passível a vida útil da unidade cassete era muito baixa, então a gente filmava 2, 3 vezes e aquela fita cassete acabava tendo que ser descartada porque ela já perdia a capacidade de gravação, né? Ela era como um cartão de memória ou um pendrive que eu vou gravando de forma ininterrupta e ele não vai ter uma deterioração do uso, né? A não ser que eu quebre o cartão de memória, mas se eu não tiver um dano físico nele, o processo de gravação recorrente não vai gerar um dano. Na mídia cassete, sim, gerava um dano, né? Então não tinha uma confiabilidade tão grande de que os dados estariam ali depois da coleta. Aqui já eles mostram, esse aqui é o Ariel, o APAS também ainda, né, do Ariel, mostrando ali as capacidades que o software permitia. Então ele permitia capturar, então ele já gravava esse vídeo, né? Ele permitia a digitalização, então digitalizações pontuais,
transformação das coordenadas, que é a calibração, né? Porque isso a gente vai falar quando entrar em calibração. A filmagem ou a câmera vai ter um sistema que não é o cartesiano para determinar a localização de objetos na imagem, né? Que vai ser o sistema de pixels. Né? A gente tem que transformar isso num sistema cartesiano em unidades métricas, por exemplo. Né? Eu muitas vezes vou ter que realizar uma filtragem, né? Isso aí vai ser o tema lá da disciplina de análise de sinais que o Felipe vai estar trabalhando com vocês no próximo semestre, mas que vai ser atenuar os ruídos advindos da digitalização, certo? E eu vou poder ali, no caso, né, o software do Ariel, e a maior parte dos softwares modernos hoje em dia permite ali a identificação visual ou a ilustração visual dos resultados cinemáticos e na existência de medidas de força relacionadas à avaliação paralela das medidas cinéticas. Aqui tem algumas imagens mostrando um modelo simples do plano sagital, no caso do ciclismo. A gente utilizou por muito tempo esse modelo, né? Hoje a gente já está fazendo transição para outros modelos, mas para outras tecnologias também, mas se utilizou por muito tempo, né, esse modelo de análise no plano sagital no ciclismo. A pedalada é um gesto que tem um componente prioritário no plano sagital, né? Então muitas vezes analisar sobre um plano exclusivo nos dá informações para algumas aplicações suficientes. Então o nosso modelo espacial está ali, ó, com 2, 4, 6 estruturas de referência, né? A espinha superior, o sacro, quadril, joelho, tornozelo e uma estrutura identificando o pé daquele indivíduo. Então estaria a foto com o sujeito com todos os marcadores que eu consigo manualmente identificar eles na estrutura anatômica do sujeito e posteriormente identificar eles na foto ou na filmagem. Né? Então está ali. Enquanto o indivíduo está pedalando, eu consigo enxergar aqueles marcadores, tanto no painel da esquerda, criando um modelinho, né, biomecânico daquele sujeito pedalando, quanto na direita lá, em que eu tenho uma câmera que está enxergando todas aquelas bolinhas refletivas ali, que são estruturas anatômicas que foram determinadas a priori, certo? Aqui a gente utilizando um software para realizar o tratamento do vídeo, né? Mas de novo, na imagem da esquerda eu enxergando aqueles mesmos marcadores, agora numa imagem preto e branco, né? E na direita ali só um procedimento de filtragem do vídeo realizado. E aqui um software para o tracking, né? O rastreamento automático desses marcadores, utilizando o recurso de vídeo. Né? Então eu tenho um vídeo que vai gravar esse filme, nesse filme eu vou enxergar aqueles marcadores anatômicos, né, refletivos, né, porque eles vão se destacar em relação ao restante da imagem. O meu software vai identificar esses marcadores num primeiro momento e depois vai seguir rastreando esses marcadores ao longo de todo o filme disponível. Se eu filmar um indivíduo lá 5, 10 minutos, o meu software teria que ser capaz de identificar esses marcadores por 5, 10 minutos. Tá? E aí eu posso apresentar isso do ponto de vista bidimensional, então coordenadas horizontais e verticais, aqui ainda no sistema de coordenadas da câmera, então por isso que está em pixels, ali não está em metros, então aqui não foi feita a transformação, então está só sendo plotado o movimento espacial de cada um daqueles marcadores nas coordenadas, no sistema de coordenadas da câmera ainda, certo? Aqui no caso a gente usou um código em MATLAB para poder criar aí essa ilustração, né? E depois realizando a transformação e realizando os cálculos trigonométricos necessários usando aquele modelinho ali da esquerda. Então está ali o meu modelo espacial, a gente vai falar em modelo espacial mais à frente, né? Identificando quem é quem dos ângulos articulares. O quadril é o ângulo que é formado entre o segmento que liga o quadril com o joelho em relação à horizontal, por exemplo. É aquele ângulo do quadril ali que é mostrado no painel superior direito, é o que acontece com aquela ilustração do ângulo do meu modelo ao longo do tempo, certo? O mesmo princípio para o joelho e para o tornozelo. E aí o meu leitor vai olhar essa imagem, vai olhar para o meu modelo espacial e vai conseguir entender, puxa, então quer dizer que o sujeito sai
No quadril ele começa o movimento com algo em torno ali de 35, um pouquinho menos de 40 graus, e esse ângulo aumenta, chegando quase até 80 graus, e depois ele volta a diminuir. Certo? Então eu tenho uma descrição temporal de como que o movimento acontece do ponto de vista angular. Né? Então eu mostro em ângulos ao longo do tempo como que aquele movimento ocorre. E eu posso comparar situações, se o indivíduo está realizando o gesto de uma forma ou de outra, e eu posso quantificar isso, eu posso quantificar a amplitude de movimento, eu posso quantificar o ângulo, os extremos de movimento, máximo e mínimo, eu posso identificar quão rápido esses ângulos mudam ao longo do tempo, né? Então eu passo a poder medir objetivamente parâmetros que estão associados com diferentes tarefas, por exemplo, e isso pode me dar a capacidade de realizar intervenção. Eu vou avaliar se eu fizer um treinamento com esse indivíduo, se esses ângulos mudam, por exemplo, né? Ou vou realizar um treinamento para mudar esse ângulo, vou ver o que acontece com o desempenho dele, por exemplo. Então, são várias aplicações que passam a surgir no momento que eu tenho uma medida objetiva, certo? Aqui a gente tem aí a análise já combinada, né, do vídeo. Ali tem duas imagens de vídeo, tem um modelinho espacial, ali tem um modelinho, já tem uma imagem também da força, a pessoa está lá com os pés em cima de uma plataforma de força, e tem uma outra imagem aqui de uma imagem de ultrassonografia, né, de algum dos músculos do membro inferior. Aqui eu não estou conseguindo identificar, não vai conseguir identificar qual é, mas já sincronizando 3 medidas ali: a informação cinemática, né, dos ângulos articulares, da posição dos segmentos, as informações cinéticas de força, que estão sendo medidas pela plataforma, e a informação da ultrassonografia em relação ao movimento, ali provavelmente gastrocnêmios ali, em sólio, na realidade, naquela imagem, ao longo de uma determinada tarefa, para tentar entender realmente função muscular, certo? Aqui um outro modelo também, o APAS View versão 1.3, aí, com uma série com um modelo biomecânico, com plataforma de força, com filmagem ali, identificando as estruturas corporais, com um modelo ali estimando as forças musculares. Então também um modelo biomecânico para estimar as forças musculares, né? Também com outras imagens aí, com ativação muscular junto. Então a evolução aí já integrando ali plataforma de força, ali tem dados de marcha ali na painel superior, tem ativações musculares em outros gráficos, já tendo comprimentos musculares estimados no painel inferior. No painel da esquerda ali intermediário, né, tem forças de contato articular, torques articulares, então um sistema que já permite calcular uma série de parâmetros de forma mais automatizada. O objetivo na época do Ariel era tentar desenvolver recursos, né, ou equipamentos que pudessem ajustar as cargas articulares ou as cargas do exercício. Então aí tem uma máquina para fazer musculação, por exemplo, que está associada com as características anatômicas das estruturas articulares do ser humano, né? Então, tanto para otimizar o desempenho muscular, como ele está dizendo ali, e para poder, de certa forma, também evitar lesões específicas, né? Então, aí, utilizando o equipamento, fazendo medidas combinadas aí de eletromiografia e força, e ao longo do movimento, para poder identificar esses parâmetros. Evolução dos sistemas, então, como a gente viu, tem uma evolução aí, a gente já veio falando disso, né, a integração das informações, a automatização dos procedimentos, né, para reduzir o tempo de processamento. Um grande problema que sempre se teve, né, hoje em dia cada vez menos, sempre se teve em biomecânica, é que o indivíduo chegava ao laboratório, realizava uma avaliação e a gente demorava muito tempo para poder processar os dados e dar uma informação para aquele indivíduo. Às vezes levava meses para que a gente pudesse dizer: fulano, naquela vez que tu veio lá fazer uma avaliação, o teu resultado foi esse. Muitas vezes é tarde demais, né? Para uma intervenção é muito tarde. Então a evolução dos sistemas foi algo que foi necessário para que a gente pudesse acelerar o intervalo de tempo entre a avaliação e o feedback
para o participante, para o cliente, para o atleta, tanto faz. Aqui, por exemplo, tem uma imagem de um jovem realizando uma corrida numa esteira com uma série de marcadores que são automaticamente identificados, né, pelo sistema tridimensional. Então, no ponto de vista ideal, a gente sabe que existe algum ajuste necessário normalmente. Do ponto de vista ideal, esses marcadores deveriam ser rastreados pelas câmeras e num intervalo de tempo bastante curto, né, a gente conseguiria ter um processamento desses marcadores e a medição de parâmetros de interesse de forma mais automatizada, a fim de poder dar um feedback para esse indivíduo num curto espaço de tempo, poucos dias no máximo, né? Alguns centros no mundo dão esse relatório em questão de 30, 40 minutos, né? Por já terem automatizado uma série de procedimentos em relação às características, por exemplo, da marcha do indivíduo correndo, caminhando, por exemplo. Esse é o grande objetivo no final. Aqui tem uma foto de um laboratório onde tem lá as câmeras posicionadas nos extremos, então para poder ter um volume de calibração ali, certo? Aqui um modelo biomecânico já de um sistema já automatizando todo o procedimento, ele já identifica a posição tridimensional de cada uma daquelas bolinhas, ele já cria o segmento corporal que está associado com determinadas bolinhas e ele vai rastrear aquilo ali de forma automática em tempo real, né? Esse aqui é um sistema que foi desenvolvido em colaboração da Clínica de Lesões na Corrida de Calgary com a Vicom, que é para uso clínico mesmo. Então, na época, ainda existe, né? É um sistema que talvez ele venha a ser substituído, mas um sistema que era constituído por 3 câmeras que identificavam os marcadores daquelas estruturas ali, que estão representados no painel superior direito, né? Aquelas bolinhas eram identificadas e automaticamente ele já calculava parâmetros da característica da corrida, da marcha do indivíduo e já emite um relatório em poucos minutos, permitindo com que no ambiente clínico eu consiga ter um indivíduo sendo avaliado, ele realiza o teste, ele vai tomar um banho, quando ele volta do banho eu tenho algumas informações iniciais já para dar para ele. Talvez precise de um tempo ali para poder processar alguma coisinha a mais, mas o básico em termos de feedback para esse indivíduo já é possível ser obtido num curto espaço de tempo. Há anos atrás, imagina, digitalizar manualmente cada uma daquelas bolinhas ali ao longo do tempo levava bastante tempo, né? Ou tomava muito tempo. O sistema da OptiTrack, que é o sistema que o Felipe tem no laboratório aí em Londrina, né? Vai ser um sistema que também vai funcionar com um princípio muito similar, né? Vai ter ali múltiplas câmeras integradas que vão realizar a filmagem, vão identificar as coordenadas bidimensionais, né? Cada câmera identificando as coordenadas bidimensionais daquelas bolinhas ali e vão triangular essas informações para identificar as coordenadas tridimensionais daquele objeto no espaço. De forma um pouquinho diferente, um sistema mais recente que a gente tem aqui na universidade aqui na Austrália é um sistema WEXSense, que é o sistema de centrais inerciais. Então ele é um sistema que usa um princípio diferente. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais à frente. A gente vai ter uma aula para falar de acelerometria, para fazer práticas aí com os dados do WEXSense também. Então, o princípio dele é usar sensores ativos localizados na superfície corporal e identificar a posição relativa desses sensores e a posição desses sensores em relação ao todo. Então, eu não uso câmeras, eu não tenho câmeras tendo que enxergar o sensor. O sensor, ele se encontra no espaço utilizando informações internas que ele tem em relação à inclinação e localização espaço-temporal. Então ele combina essas informações para identificar e criar um modelo biomecânico de todo o corpo. Ele tem as suas limitações, ele assume bastante coisa para poder criar esse modelo, mas ele cria ali um modelo espacial do corpo humano. Então tá ali, o indivíduo está usando os sensores, esse já é o sistema sem fio, né? Então são sensores que não são conectados com fio, eles têm comunicação com o computador por meio de rede dedicada, né? Então ele envia essas informações para um receptor no computador, o computador integra essas informações
e determina a posição do corpo humano a partir de sensores localizados em algumas regiões específicas do corpo. Que a gente tem um modelo de corpo inteiro, onde tem ali alguns sensores no antebraço, no braço, nas coxas, na pelve, tem sensores no pé ali que não estão representados e sensores na face anterior da tíbia também. E aí eu tenho um software que vai identificar esses sensores, vai criar um modelo a partir de uma calibração específica e vai medir uma série de parâmetros em tempo real mesmo, né? Então a gente não tem nenhum procedimento teoricamente necessário de processamento mais manual entre a avaliação e a medida final. Então é um sistema que automatiza muito o procedimento de avaliação. Aqui a gente já tem outros sistemas que são mais dedicados ainda para a parte da pesquisa, mas que têm aplicações clínicas crescentes, que são sistemas de modelamento mais complexos, que vão usar informações espaciais, espaço-temporais do movimento e integrar essas informações com características geométricas do sistema muscular para calcular forças, tanto musculares quanto forças articulares, né? Então vão usar ali características conhecidas dos músculos, orientação muscular, característica fisiológica desses músculos, capacidade de produção de força, e vão gerar um modelo biomecânico mais complexo para o entendimento das forças de atuação. Aqui a gente tem um vídeo de contribuições na corrida, né, propulsão e suporte de músculos, né, esse modelo biomecânico está aí o sólio acelerando o centro de massa para frente e para cima, né, por meio da contração que ele realiza na fase principalmente final do suporte, né. Esse modelo criado é um modelo de simulação, então se utilizou dados coletados de indivíduos, né, para poder gerar um modelo que estime como que cada um desses componentes musculares atua para que aquele gesto aconteça. Então eu tenho os parâmetros cinemáticos sendo obtidos do sujeito, do participante, eu tenho as medidas de força de reação do solo sendo medidas na plataforma de força, por exemplo. Eu integro essas duas informações e eu uso ali princípios relacionados com as características anatômicas e fisiológicas dos músculos para tentar estimar quanto de força cada grupo muscular ou mesmo cada músculo está realizando, tá? Então aqui tem só um pedacinho desse vídeo. Tá? Então a ideia dessa aula era dar um panorama um pouco histórico, né, geral, aí, né, tem muita coisa relacionada com a evolução dos sistemas. Dei uma introdução na parte dos sistemas que a gente vai falar um pouquinho numa outra aula mais dedicada, né? Mas para poder ilustrar um pouco como que a análise de movimento evoluiu até onde que ela chegou. E certamente daqui a 2, 3 anos essa aula precisará ser atualizada em função de que a gente vai ter outros recursos que estão chegando. Eu trato um pouco mais deles quando eu falo em sensores inerciais, em acelerometria, numa tendência crescente, não sei o quanto tempo isso vai acontecer, mas crescente, de que a gente tenha esses sistemas que independam um pouco das câmeras, tentando ganhar um pouco mais de espaço, né? Vai existir ali um momento de transição. Eu acho que a gente está chegando nesse momento de transição, onde, no meu caso, que tive toda a minha formação usando sistemas de câmeras, quando faço a transição para os sistemas inerciais, algumas coisas ali ficam um pouco em aberto, e a gente tem que entender melhor como que funciona. Esses sistemas são mais modernos, eles têm benefícios, eles trazem vantagens claras e evidentes, mas tem alguns conceitos básicos ali que a gente tem que ter cuidado, porque cada vez mais, à medida que a gente automatiza procedimentos, a gente não tem mais consciência dos detalhes. Os detalhes são importantes porque a gente está assumindo coisas, né, no momento que a gente não olha para os detalhes. É óbvio que tem uma série de questões que, para a gente avançar, a gente tem que padronizar, escolher um critério e seguir com aquele critério. Mas muitas vezes a gente não tem nem o conhecimento de qual é o critério que envolve um determinado procedimento, que é o que a gente chama de caixa preta, né? A gente tem lá equipamentos caixa preta que a gente não sabe como é que determinadas variáveis são calculadas, né? Então isso é algo que ainda vai precisar avançar um pouco,
para que a gente realmente tenha clareza plena de como que a gente está chegando num determinado resultado, né? E por que ele é diferente do resultado que nós tínhamos antes com um sistema que a gente conhecia mais, entendia mais, tinha mais flexibilidade em poder tornar ele mais próximo dos nossos conceitos, né? Quando a gente pensa, bom, então eu vou voltar a usar câmeras filmadoras porque eu enxergo o movimento. Para algumas situações talvez seja importante eu ter uma filmagem mesmo, um filme. Muitos dos sistemas automáticos de análise de movimento com câmeras têm disponível um canal que permite, uma saída no sistema que permite ter uma câmera para ter uma filmagem da avaliação. Exatamente para que eu consiga olhar depois e ver o que a pessoa fez, né? Ter um registro qualitativo que me ajude a ver se aquela tarefa está dentro do que eu esperava que ela seja. Se os números que eu tenho no final fazem sentido com o que a pessoa fez. Esse meio do caminho a gente não pode esquecer, né? Quando a gente não só quando a gente trabalha com pesquisa, eu acho que até do ponto de vista clínico eu entendo que o pessoal da área clínica queira passar um pouco essa etapa porque quer chegar num resultado, porque tem que dar o resultado para o cliente ou para o avaliado, mas quando a gente trabalha em pesquisa é fundamental a gente ter esse conhecimento mínimo que seja do entendimento. Eu não preciso saber implementar tudo, eu não preciso ser um expert em toda a matemática que leva até o número final, mas eu preciso entender o que ela faz e como é que eu saio do início para chegar no fim. Quando eu não tenho conhecimento desse ponto intermediário, que a evolução desses sistemas está nos levando a isso, né? A uma falta de informação, eu até diria, né? Estava procurando uma palavra mais correta, falta de informação em relação ao que acontece no meio do caminho. Aí a gente passa a andar no escuro um pouco, né? A gente sabe que tem um número no fim, a gente não sabe como é que a gente chegou nele. Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tem que ter conhecimento disso para saber quais são os fatores que determinam aquele número de ser daquele jeito, né? E quanto que eu posso depois associar esse número com uma informação anatômica, por exemplo, certo? Então a ideia dessa aula era essa, né, de dar esse panorama geral, introduzir um pouco esse aspecto e na próxima aula a gente vai seguir um pouquinho mais aí falando dos sistemas de avaliação e seguir um pouquinho mais falando sobre os princípios de modelamento do corpo humano. A gente vai ter um workshop no meio do caminho que vai um laboratóriozinho que a gente vai ter algumas tarefas específicas aí para vocês resolverem, exatamente para a gente preencher esse gap, né? Para vocês manualmente terem que pegar números e chegar no ponto final, fazer um pouco dessa transição no meio do caminho. Não todos os processos, mas processos fundamentais ali no meio do caminho, para que a gente consiga ter uma consciência e, se possível, né, se capacitar para fazer o meio do caminho, né? Quanto mais gente a gente tem capaz de fazer o meio do caminho, melhor. A gente tem mais pessoas para poder ajudar a desenvolver essa área de investigação que é a análise do movimento humano, certo? Então, nos vemos na próxima aula.